Caros filhos, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Com o refrão do Salmo, podemos compreender um pouco desta realidade mais pura e íntima daquilo que celebramos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Reverendíssimo diácono, para os filhos, eis a grandiosa vivência da alegria pascal. Vivenciar aquilo que o Senhor nos oferta de mais puro, de mais elevado, de mais substancioso para a nossa fé. A liturgia de hoje, ela tem uma diversidade, diferente de outras liturgias onde as leituras são mais estruturadas, mais fixadas. Temos, por exemplo, duas possibilidades de segunda leitura. Para esta missa vespertina, temos duas possibilidades primeira de Evangelho, e vemos como esta profundidade que o Senhor nos oferta nos eleva. E o que nosso Senhor quer com isso? Ele quer que aprendamos a vivenciar. O que acontece conosco quando a gente meramente está? Acontece que os nossos olhos ficam fechados, ficamos cegos, como estes dois discípulos que seguem para Emaús. Aqui a gente pode parar e ver, nossa, mas quem serão eles? Será que tem Cleófas? E quem pode ser? Não interessa. Mais do que saber quem são, cabe a nós nos colocar neste lugar. Cabe a nós nos colocar no lugar destes dois discípulos. Cabe a nós nos colocar, como na primeira possibilidade do Evangelho, no lugar de Maria Madalena, no lugar de São João e São Pedro. Estar ali e vivenciar. Nós, por vezes, somos como esses dois, que caminham, vão desacreditados por tantos problemas que encontramos. Passamos a Semana Santa como eles, que seguiram Jesus e estavam ali, presenciaram a sua entrada, provavelmente estavam seguindo desde Jericó até Jerusalém. Viram tudo que o Senhor fez, viram a sua entrada triunfal, viram a sua paixão, mas vendo tal coisa esmoreceram, vendo tal sofrimento esmoreceram. Às vezes a gente está assim, a gente vê tal sofrimento diante das contrariedades, dos problemas, daquilo que a gente planeja e não é feito, daquilo que reclamam, falam, e a gente meramente vem, pode esquentar o banco. Todo o caminho que a gente fez na quaresma parece inútil, porque eu não soube abraçar, eu não soube viver. Tem um retiro que ele tem à medida que o retiro vai sendo feito e estruturado, tem diversas dinâmicas. Uma delas é um desafio onde se passa por obstáculos. E o nosso grande erro é simplesmente chegar do outro lado. Certa vez uma pessoa em direção, conversando comigo, me falou desse desafio e eu falei assim, você passou o retiro inteiro assim. E às vezes a gente passa a nossa vida inteira assim. Eu só quero chegar do outro lado. A gente pode ter passado a nossa quaresma inteira deste modo, e chegamos agora do outro lado. Mas se a gente não viveu o desafio, se a gente não viveu a contrariedade, se a gente não abraçou a dificuldade, se a gente não esteve com Cristo, não valeu de nada. Não porque a quaresma não vale,
mas porque eu não a fiz como deveria. E qual é o resultado disso? Ver hoje como talvez nós nos encontrássemos assim, cegos, como estes dois, que chegam cegos e não veem, não conseguem corresponder, não conseguem ver que é Ele que está ali. Às vezes a gente pode ter chegado aqui hoje e não ver que Cristo está aqui, ter vindo, só que a alegria ficou em casa. O abatimento pelos problemas, contra as contrariedades, ou simplesmente não abraçar e corresponder, mas simplesmente deixar para depois, esquecer que é hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, é hoje da nossa vida, é hoje a qual nós devemos abraçar e corresponder ao Senhor. Não é depois, não é um até logo, não é e agora, é hoje, é nesse momento. É assim que abraçaremos a realidade mais íntima que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos oferta. É abraçando essa realidade da ressurreição do Senhor. E vemos como é bondoso o nosso Senhor de fazer-nos voltar a experienciar este mesmo fato. Hoje também o Senhor volta a nós e nos mostra todo o caminho. Ah, padre, mas as leituras de ontem não foram feitas e ainda assim, só porque a gente não leu hoje na primeira leitura o Gênesis, mostrando a sua criação, mostrando a bondade de Deus no seu transbordar do amor que tudo cria, só porque a gente não viu o como Deus quer que sejamos, o abraçar a Ele, o corresponder a Ele, o ver que devemos ter a fé como a de Abraão, daquele que sabe ver, ouvir a vontade de Deus e abraçá-la, sem reservas, não abraçar as coisas de Deus, aquilo que Deus nos dá, mas escolher a Deus. E cabe a nós hoje ver, ainda que não tenhamos ouvido, eu abraço as coisas de Deus, eu abraço aquilo que o Senhor me oferta, eu abraço a sua bondade na minha vida. Estamos como apresenta o profeta Baruque na 6ª, 7ª leitura, aonde ainda estamos cativos, ainda é necessário ter um anúncio, um estremecer, porque a gente pode ter saído do Egito, mas está trancafiado ainda na Babilônia, ainda está trancafiado nos meus pecados, ainda está trancafiado na minha mornidão, porque eu me prendo àquilo que o outro diz, àquilo que as pessoas falam, aquilo que as minhas feridas, o modo como elas me deixaram. Eu não me deixo ser acolhido, porque antes teve um fato e o Senhor, Ele vem a nós. É Ele, hoje, é Ele. É Ele que vem a nós e nos toca e nos conduz e quer que correspondamos. E por isso Ele vem num caminhar conosco, mostrando tudo aquilo que Ele fez e faz. Ele resgatou-nos, apesar de ter no transbordado o seu amor nos criado, nós rejeitamos Ele diante do nosso pecado, e nosso Senhor vem e nos resgata, nos chama a fazer partícipes, não da primeira aliança, mas da aliança eterna. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer caminhar conosco, Ele quer fazer com que o nosso coração se incendeie, porque só com o coração incendiado poderemos fazer aquilo que São Pedro diz:
na primeira leitura. Aquilo que o São Pedro anuncia a todos aquele povo que ali está. A Jesus, que a partir do seu batismo, iniciando a sua vida pública, anunciou a verdade, manifestou a sua bondade, curou a tantos na sua fé, libertando do demônio, libertando das suas feridas, curando. A esse Jesus crucificamos, mas ele ressuscitou. Só diante da vivência real de um coração inflamado, ardendo de amor por Deus, poderemos chegar e manifestar isso com a nossa vida. De onde o Senhor quer que aprendamos a ter um coração aquecido? Tendo encontro com Ele. Às vezes, estamos na missa com baratas tontas. Os coroinhas já sabem porque eu insisto, falo, reafirmo e arranco as orelhas deles. Dos mestres, insisto, mas é com cada um. Qual a principal coisa que eu tenho que fazer na missa? Rezar. Ah, padre, mas eu estou na música. Estou nem aí para você. Para, porque na hora você não tem que, você não vai ficar se apresentando. Você não está num show. Você está voltado para Deus. Se o seu canto não se torna uma oração interna sua, para louvar em primeiro lugar a Deus, não para os outros, então não valeu de nada. Ah, mas eu estou na pastoral da Pascom, não sei o quê. Se o seu exercício de manifestar e colocar em anúncio aquilo não foi por meio de uma oração, você não fez aquilo por amor e não se uniu a Deus, prestando atenção em primeiro lugar naquilo que está sendo oferecido a você, não valeu de nada. Se você está na assembleia e está pensando mais no seu problema, no quando chegar em casa fazer comida, no fazer tal coisa, no problema que você tem que fazer amanhã, no seu trabalho, que horas você vai acordar, você está perdendo tempo, porque você está preso no tempo, ao invés de se deixar mergulhar no tempo da graça de Deus que te é ofertado hoje. Você está mais cego do que esses dois discípulos que caminham, porque você não se deixa abraçar pelo Senhor. Você está aqui, mas só está esquentando o banco da igreja. Você está sendo mais um. Mas é para você hoje que o Senhor vem para te sacudir e para te dizer: eu também te amo, mas eu quero que você se abra para que você possa manifestar, para que você possa experienciar o meu amor por ti. Porque por vezes nós não deixamos que Deus nos ame, nós não deixamos que o Senhor nos abrace, nós não nos deixamos experienciar o amor de Deus. Mas Deus hoje nos chama a caminhar com Ele, para que o nosso coração seja transformado, para que o nosso coração seja abrasado, para que o nosso coração arda de amor por Deus. É só assim. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia que a gente tem que aprender a exultar em Deus, diante da salvação que nos é ofertada, diante do amor que nos é derramado. Hoje, no hoje da nossa vida. Só assim poderemos manifestar aquilo que São Paulo apresenta na segunda leitura. São Paulo que vivenciou a mesma experiência. Não porque estava indo também a outro lugar. Está certo que São Lucas, eu acho que de vez em quando ele gosta de fazer paralelos. Um desses é aqui. Está certo que são dois livros diferentes, mas é o mesmo autor, então. E São Lucas, quando apresenta São Paulo, tem paralelos.
São Paulo sai caminhando para perseguir os cristãos. Eles saem de uma realidade de Cristo, saem fugidos de Deus, mas Deus os alcança, porque os quer. Deus nos alcança, porque quer nós. Ele quer a nós hoje. Pode ser que tenhamos que cair no cavalo como São Paulo. Pode ser que tenhamos que despertar e chamar o Senhor para permanecer conosco como esses 2 discípulos. Mas o mais importante é que deixemos que as escamas caiam dos nossos olhos. Só assim poderemos fazer esta experiência profunda de crer, de abraçar o Senhor, de aprender a nos esforçar por alcançar esta medida alta, como ouvimos na segunda leitura. Esta medida alta da fé, a medida alta que a fé nos exige. Mas essa medida a gente só pode alcançar quando amamos. Essa medida nós só podemos alcançar quando nós nos deixamos ser amados, quando nos deixamos ser transformados por Deus. Só sendo transformados, só tendo nosso coração ardendo de amor, poderemos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos: anunciar como São Pedro faz na segunda leitura, anunciar como Maria Madalena faz indo aos apóstolos, anunciar como os apóstolos fizeram ao longo de toda a sua vida, anunciar como a Virgem Maria o fez, não com exultações, não com floreios, mas na sua simplicidade, na sua oração, na correspondência no dia a dia. Só assim. Hoje somos chamados a ter uma vida assim, uma vida com ela, e anunciar, aprender a crer e ser movido pela fé, aprender a crer e abraçar aquilo que o Senhor hoje nos oferta, a nossa salvação, porque é hoje o dia que o Senhor fez para nós. Por isso, hoje, diante deste anúncio do Senhor, hoje, neste dia em que o Senhor prepara para nós, elevemos a nossa oração, alegremos-nos e nele exultemos. Alegremos-nos